Aberto os trabalhos, a continuidade da reunião suspensa. Eu queria convidar, antes de iniciar a discussão do tema, primeiro colocar em votação a ata que foi lida pelo vereador Eduardo Marques. Aqueles que concordam permaneçam como estão, então aprovada. Solicito convidar o vereador Carlos Guerreiro, vereadora Priscila, para que a gente possa encaminhar. Eu quero discutir a matéria. Quer discutir a matéria? Você está começando qual? Solicito o vereador Gilberto ocupa a primeira secretaria. Eu queria informar os senhores vereadores que a ordem do dia está previsto o seguinte: são 3 projetos que vai ser discutido. Eu solicito o vereador Gilberto faça a leitura da ordem. Já foi feito. Já foi suspendido. Primeiro, antes da discussão, vamos à chamada regimental. Senhor presidente, até o momento nós temos o registro de 27 senhoras e senhores vereadores presentes na casa. Número suficiente para discutir. Ordem do dia. Primeira discussão, maioria absoluta, do parecer número 404 de 2012 da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 24/2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a adequação da estrutura da administração direta e indireta do município do Recife às novas diretrizes administrativas, bem como da emenda do Executivo enviado no seio das comissões. A emenda número 1, de autoria da vereadora Priscila Krause, foi rejeitada. Em discussão, solicito o relator Carlos Guerreiro com a palavra. Gostaria de me inscrever para discutir a matéria. Pois não, vereador. Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, os senhores têm conhecimento, e a imprensa aqui presente foi testemunha, de que ontem, tão logo tenha sido instalada essa sessão, nós tivemos uma reunião com os representantes do escritório de transição do prefeito eleito Geraldo Júlio, que nós entendemos é o responsável e interessado nas matérias que nós estamos analisando e iremos votar, embora tenham sido elas, por uma questão legal, remetidas pelo atual chefe do Poder Executivo. Como foi dito, nós estamos aqui tratando agora do projeto de lei número 24, que dispõe sobre a adequação da estrutura da administração direta e indireta do município do Recife e novas diretrizes administrativas. Na discussão de ontem, a respeito desse projeto,
A equipe de transição levou os nossos questionamentos e hoje nós recebemos do Executivo uma emenda número 1, que trata dos questionamentos de ontem. E essa emenda traz exatamente uma concordância a tudo aquilo que nós havíamos colocado ontem de tarde. Mas com apenas um erro, é que numa dessas emendas eles se referiram ao artigo 9º, quando deveria ser artigo 8º. E isso foi objeto de uma subemenda da relatoria, apenas para corrigir. Da vereadora Priscila Krause, nós recebemos também a emenda número 1 no seio da comissão, de acordo com o que ficou acertado ontem, de que não obstante, e apesar de havermos feito a dispensa de prazos, mas os prazos estariam abertos até meio-dia, para que os vereadores fizessem as suas emendas no seio da comissão. E assim ocorreu. Só que essa emenda número 1 da vereadora Priscila Krause, ela tratava do mesmo problema que era a redação do artigo 8º com relação à menção das leis que em parte estavam sendo revogadas. E apesar dos nossos apelos, a vereadora entendeu que não deveria retirar a emenda. E aí as comissões realizaram votação. A Comissão de Finanças rejeitou por maioria e a Comissão de Legislação rejeitou por unanimidade a de Finanças e a de Legislação por maioria, com o voto contrário da autora, o que é óbvio. Então, senhor presidente, este é o relatório final com relação a esse artigo 24. Nós dissemos no parecer que nós não poderíamos atestar a economia, por exemplo, que veio no projeto de 1 milhão por ano em relação à redução dos cargos comissionados, porque nós não dispunhamos de elementos que pudéssemos atestar. Mas, claro, está dito aqui no relatório que se isto veio assinado, e veio de quem tem responsabilidade, e isso é verdadeiro. E uma das emendas colocadas pelo relator é que o artigo 6º diz que o Poder Executivo fica autorizado, mediante decreto, a efetuar as adequações necessárias na organização e funcionamento da administração, em decorrência dessa lei. E o relator acrescentou o seguinte: mediante decreto, com as detalhadas justificativas. Então, esse é o nosso relatório em relação ao projeto 24, propondo então aos senhores vereadores a aprovação do projeto com as emendas que foram enviadas pelo Executivo no seu ofício de hoje, fruto das colocações desta Casa. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Priscila Krause. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse momento que nós vivemos aqui na Câmara Municipal do Recife é um momento muito rico, porque é um momento onde se finda uma transição de um governo que foi claramente reprovado nas ruas e se inicia o processo, estamos a ponto de iniciar, na verdade, um novo governo que tem nas ruas a confiança, lhe foi otorgada esse poder e, através do voto, a confiança.
E através do entendimento, como todos os senhores sabem, foi do governo atual e do governo futuro, através desse entendimento foi enviado pela atual gestão 3 projetos de lei para a análise desta casa, que tem como objetivo arrumar, dentro do que se entende por arrumar uma casa, para que a nova gestão comece já com alguns processos adiantados. É por isso que nós estamos aqui. E estamos discutindo o projeto de lei número 24, que trata da estrutura administrativa da Prefeitura. Antes de entrar na análise propriamente do projeto, e isso faz referência aos 3 projetos que nós estamos debatendo e que vamos votar, o papel da oposição, como elemento constitutivo da democracia, nada mais é do que fiscalizar, acompanhar e contribuir, ajudar naquilo que tenha como objetivo melhorar a qualidade de vida do povo recifense. Então foi imbuída nesse sentimento e na certeza de que essa era a nossa missão, que nós da oposição analisamos o projeto e levantamos questões que consideramos relevantes para alertar, esclarecer, provocar o futuro governo para questões que pudessem ajudá-los a gerir essa cidade com o mínimo de entraves e de problemas possíveis. Até porque é impossível não se ter entraves e problemas, mas nós entendemos que esse é o nosso papel nesse momento. E em relação ao projeto 24 de 2012, que trata dessa reforma, algumas coisas nós pudemos perceber e alertamos. Por exemplo, a ausência da descrição de atribuições de cargos e organograma, aliadas à indefinição de funções nas estruturas gerenciais, e que com isso podem gerar uma insegurança jurídica e de análise nos questionamentos que possam vir e comprometer o resultado final. Essa falta de definição das competências e hierarquização, a falta do quadro indicativo dos cargos a serem extintos e o quadro em anexo, um anexo único que não apresenta a similaridade com a tabela em vigor. Essas foram questões colocadas e que disso surgiu o compromisso da futura gestão de encaminhar para esta casa em fevereiro um outro projeto de lei que traria esse detalhamento. No nosso entendimento, isso não sana o problema deste projeto de lei. Mas nós entendemos, vereador Antônio Luiz Neto, que foi o possível, nós fomos até o possível, conseguimos o que foi possível, muito longe do ideal, mas que ainda assim não anula os possíveis efeitos dessas omissões e desses possíveis equívocos. Por exemplo, não ficou claro nesse projeto de lei a quem se subordina a Secretaria de Direitos Animais, por exemplo. Esse projeto não faz menção a um órgão que será criado. Como também não faz menção ao Instituto de Gestão, que já foi anunciado, como foi anunciado o nome da pessoa que estará à frente do Instituto de Gestão. E a Agência Recifense de Inovação e Empreendedorismo. 2 instrumentos que nós consideramos de importante relevância para o futuro da cidade do Recife. E que aí continua o meu questionamento que não foi respondido. Vai ser criado a partir de decreto? No meu entendimento, são órgãos novos. Não pode ser criado a partir de decreto. E não contempla como serão nomeados os senhores que irão estar à frente dessas referidas instituições. E mais, no último artigo, com a revogação das leis 16.662 de 2001, 17.104 de 2005, 17.108 de 2005, 17.160 de 2005, 17.563 de 2009,
17.568 de 2009, 17.707 de 2011 foram revogadas. É verdade que a prefeitura, que o futuro gestor mandou uma emenda tentando corrigir isso. No meu entendimento, não corrige, porque ela está em flagrante desacordo com legislação nacional, com legislação federal e estadual, porque ela usa nesse artigo, vereador Antônio Luiz Neto, uma frase, uma expressão que diz: revoga-se disposições em contrário. E a lei federal e a lei estadual que rege a redação das leis, ela é expressa quando diz no seu artigo 9º que a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou dispositivos legais revogados. Parágrafo único. É vedado o uso da expressão revogam-se as disposições em contrário. Ainda assim, a futura gestão preferiu manter esta redação, achando que seria possível apenas a mudança de revoga-se as leis, mas revogam-se das leis as disposições em contrário. Não atende, vereador Antônio Luiz Neto. Além do que, por falta de elementos, não nos foi possível analisar e comprovar o que diz a mensagem dos projetos de lei referente à economicidade dessas medidas. Nos restou apenas tomar como verdade as informações dadas. Entretanto, se nós fizermos um cruzamento de informações, tirando o que se diz que vai ser economizado o projeto 24, com a extinção de 622 cargos comissionados, mas se você fizer um cálculo do que acresce o projeto 26, que trata da carreira de analista de gestão e que cria imediatamente 195 cargos comissionados, nós temos praticamente um empate, com uma vantagem ainda de cerca de 30 mil reais para o acréscimo nas despesas do município. Mas, infelizmente, nós temos que tomar como verdade o que foi dito na mensagem. E uma coisa que fica também com a revogação dessas leis, de acordo com o nosso entendimento, fica alguns questionamentos. Por exemplo, a lei 17.663, ela, revogada, era a lei que criava o Capibaribe Melhor. Vossas Excelências lembram, até porque isso é objeto de questionamento nosso da oposição aqui nessa casa, da necessidade de criar uma estrutura para o Capibaribe Melhor. E o que nos foi dito e que nós comprovamos que essa era uma exigência do banco financiador, do banco que dava o empréstimo, que era o BIRD. Nós entendemos e votamos a favor, até a contragosto, porque criava estrutura. No nosso entendimento, isso aqui está revogado. Como a lei 17.104 de 2005, que cria o sanear, a lei que nós estamos votando agora, ela remete ao sanear, mas ela criava junto o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento. No nosso entendimento está revogado. Como é que fica a nossa segurança para saber de que, para onde vai o fundo, para onde vai o Conselho? A lei 17.180 de 2005 tratava de vários assuntos, mas eu pensei dois, senhores vereadores. Primeiro, era o que estabelecia a vinculação do orçamento participativo à Secretaria de Orçamento Participativo. A Secretaria foi extinta. Nada se fala nesse projeto de reforma do orçamento participativo. Qual será o futuro, senhores vereadores petistas, que dão apoio a esta próxima gestão? Como ficará a segurança jurídica do orçamento participativo? Além disso, também vincula a Secretaria de Serviços Públicos à Guarda Municipal. O que vai acontecer com a nossa Guarda Municipal, que tem travado nesse momento uma luta em glória pelo seu plano de cargos? Foram
dúvidas levantadas e que não foram respondidas. Além disso, as leis 17.160 de 2005 e 16.662 de 2001, eles tratam de função gratificada. O futuro prefeito mandou para cá um projeto de lei que trata de cargos comissionados. Mas essas leis que ele revoga têm os quadros das funções gratificadas da administração. Qual será a segurança jurídica para esses servidores da prefeitura que recebem função gratificada? Essa dúvida continua. Eu espero, está errada, vereador Antônio Luiz Neto, porque isso trará um grande imbróglio para a cidade do Recife. E o nosso objetivo foi de tentar levar informações e ajudar até o nosso limite, que era a tentativa do convencimento. Mas nós não conseguimos. E uma preocupação que nós não tivemos nenhum retorno, e eu gostaria especificamente de provocar Vossa Excelência, vereador Antônio Luiz Neto, com a extinção dos quadros anteriores do quadro anterior que fala das nomenclaturas dos cargos, das funções de diretoria, de gerência, de secretarias, e que era usado como referência para garantir a estabilidade financeira que nós lutamos aqui, conseguimos assegurar na lei orgânica, conseguimos o decreto que regulamenta. Como é que fica isso? Como é o compromisso dessa futura gestão em relação a essa possibilidade comparativa que nós tínhamos e que agora nós não temos mais? Eu escuto a parte de Vossa Excelência. Vereadora Priscila Krause, eu gostaria de iniciar a minha fala parabenizando Vossa Excelência, mas não só Vossa Excelência, como os demais membros das comissões que debateram os projetos aqui enviados pela futura gestão através da atual, pelo alto nível do debate realizado, pela extraordinária participação pessoal de Vossa Excelência, bem como dos demais vereadores, no objetivo de enriquecer os projetos com sugestões todas absolutamente pertinentes, que certamente dariam ao projeto um formato bem melhor e bem mais útil à cidade do Recife. Entretanto, o tempo exíguo com que nós estamos tendo que lidar, me parece que está impedindo que esses projetos sejam enriquecidos pelo talento, pela boa vontade, pela qualificação dos profissionais que atuam nesta casa, eleitos pelo povo, para fazerem a legislação do Recife ser uma legislação aprimorada. Eu quero inicialmente, senhor presidente, fazer esse registro, porque todas as colocações que foram feitas pelos senhores vereadores, vereador Carlos Gueiros, vereadora Aline Mariano, vereadora Priscila Krause, todas foram absolutamente pertinentes e certamente enriqueceriam os projetos aqui enviados e certamente deverão enriquecer os projetos ou deverão fazer parte do pensamento da futura gestão. Com relação ao que foi colocado por Vossa Excelência, senhora vereadora, eu devo lhe dizer que nós tivemos reiterados contatos com os representantes da Prefeitura com relação à extinção dos cargos. Nós sabemos que esta casa, por ocasião da revisão da lei orgânica do município, tratou de assegurar aos servidores municipais aquilo que tinha sido modificado através da inação de governo passado, quando, sem decreto, sem portaria, sem lei, no ato simplesmente de suspensão sumária, a estabilidade financeira dos servidores municipais deixou de ser reajustada. E essa casa, fazendo honrar a tradição jurídica do Recife, legislativa do Recife, tomou o cuidado de, na sua legislatura anterior a esta, fazer emenda que veio fazer valer emendas anteriores de leis orgânicas anteriores que já davam esse direito adquirido aos nossos servidores municipais, aliás, que já tinham este direito desde a criação do Estatuto dos Servidores Municipais. E está em plena vigência
esse direito adquirido, que inclusive tem acórdão do Supremo Tribunal Federal, dando toda a condição de julgado a qualquer servidor municipal que tenha o direito adquirido à estabilidade financeira. E o artigo 79 da Lei Orgânica do Município, por si só basta. Nós sabemos, Vossa Excelência sabe, alguns vereadores desta casa sabem, a tentativa de burlar a lei orgânica e o direito dos servidores tem sido reiteradamente realizada. No entanto, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco esteve sempre ao lado dos servidores, cobrando a aplicação da lei, cobrando a aplicação dos acórdãos, e nesse momento, quando nós vemos o envio desse projeto de lei, extinguindo e fazendo essa reforma administrativa, criando uma nova nomenclatura, Vossa Excelência, como eu e todos aqueles que são estudiosos da matéria, Vossa Excelência que foi uma das autoras da emenda à lei orgânica, o vereador Liberato Costa Júnior, que está encerrando o seu mandato neste momento, o vereador Fred Oliveira, ex-vereador Fred Oliveira, que também teve atuação muito forte na feitura daquela emenda, alguns vereadores que aqui estão presentes, sabemos que está em pleno vigor o direito adquirido desses servidores, que é um pleno vigor transitado em julgado, que não pode ser modificado. Portanto, no momento em que é modificada essa nomenclatura, a nomenclatura que surgir deverá ser feita o estudo para que a similitude entre a que surge e a que foi extinta seja feita para cada servidor. Além do mais, a lei que dá estabilidade ao servidor é a lei que deverá ser lida e sempre aplicada. Cada servidor adquiriu estabilidade financeira em razão de uma lei. E a estabilidade financeira daquele servidor é em razão do cargo e das atribuições daquele cargo. Então, se nesse momento estão sendo extintos cargos de secretário, de diretor de diretoria, de chefe de serviço, estão surgindo novos cargos que deverão substituir aqueles mesmos cargos, só que com uma nova nomenclatura. E a legislação municipal determina, através da nossa lei orgânica, que seja feito um estudo pela prefeitura para ver a similitude e para que a cada vez que houver reajuste nos cargos comissionados, funções gratificadas, os servidores que são detentores da condição do direito adquirido à estabilidade financeira sofram o mesmo reajuste. Eu estive reunido com a vereadora Marília Reis, estive reunido com o vereador Gilberto Alves, futuro líder do governo nesta casa, conversamos com o futuro secretário Sileno Guedes, conversamos com o futuro secretário Fred Oliveira, conversamos com o doutor Antônio Alexandre, e todos eles nos asseguraram que a estabilidade financeira vai ser respeitada, que tudo aquilo que está consignado na lei orgânica do município vai ser respeitado, e inclusive nos solicitaram que seja marcada uma reunião amanhã com todos os vereadores que têm interesse nessa matéria, para que mais uma vez seja reafirmada a disposição do futuro governo de cumprir a lei. Aliás, essa é uma obrigação do futuro governo. Temos aqui o nosso querido ex-vereador Fred Oliveira, que é autor da matéria, que participou das negociações, e temos a lei orgânica, que é a lei maior do município do Recife, que trata da matéria. Qualquer tentativa de burlar vai ser idêntica à que aconteceu na gestão do ex-prefeito João Paulo, que teve que se curvar à lei, e do atual prefeito João da Costa, que igualmente teve que se curvar à lei, sendo inclusive chamado a atenção pelo Tribunal de Contas. E eu não vejo como isto acontecer na gestão do futuro prefeito, do prefeito eleito, Geraldo Júlio, já que todos os secretários que estiveram negociando conosco, o futuro líder do governo, que era o vereador, nosso colega, estão afirmando peremptoriamente, taxativamente, que a lei deverá ser cumprida como ela é.
Vereador, conclua, por favor. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e, como é de praxe nessa casa, de acompanharmos ou de nos darmos por satisfeita com a palavra empenhada pelos nossos colegas vereadores, eu me sinto contemplada com o que Vossa Excelência relata aqui e acredito no compromisso assumido pela próxima gestão. E estarei presente nessa reunião. E para terminar, senhor presidente, concluindo a minha fala, entendendo o nosso papel, entendendo a necessidade da cidade do Recife, mas lamentando profundamente o tempo exíguo que nós tivemos para analisar essa matéria, para analisar as matérias aqui colocadas para a votação e sabendo, tendo a certeza e a convicção de que elas poderiam estar muito melhor do que estão, de que nós poderíamos ter tido um resultado muito melhor do que o que teremos se tivéssemos tido tempo. De uma maneira e muito incomodada, senhor presidente, eu não me sinto, por um lado, a palavra não seria no direito, mas eu não me sinto confortável para votar contra a matéria. Entretanto, eu também não me sinto à vontade e não me sinto capaz, por conta da exiguidade no tempo que nós tivemos, e sabendo que essa matéria poderia sair daqui melhor, de votar a favor. Lamentavelmente, senhor presidente, o meu posicionamento, e para o qual eu peço apoio dos colegas vereadores, não apenas da bancada de oposição, é pela abstenção nesse momento. O nosso regimento, ele não prevê o voto em abstenção, coisa que será corrigida na sua revisão. Então eu gostaria de solicitar nesse momento destaque para que eu possa votar a minha emenda e me retirar do plenário para não votar a matéria. E para tal posição eu peço apoio dos colegas. Último inscrito, vereador Gilberto. Senhor presidente, senhores, senhoras, vereadores, vereadoras presentes, público presente, a imprensa, eu não poderia me abster de falar nessa reunião de hoje, senhor presidente. Primeiro, eu queria pedir autorização do atual líder do governo, mas eu não poderia, na condição de futuro líder do governo, deixar de registrar o nosso agradecimento em nome da futura gestão pela compreensão desta casa e pela percepção da Câmara Municipal do Recife da importância da participação de uma grande maioria dos vereadores que compõem esta casa na discussão e na votação dessas matérias que ora a gente discute nesta tarde. Dizer que, na verdade, há que se registrar um dado e um fato que eu me considero bastante relevante. É comum, é normal, início de gestão, a gente perceber que as administrações, de uma forma geral, elas aguardam, esperam um determinado tempo, geralmente 5, 6, 7 meses, para, depois de uma vez instalada, ela começar a tomar medidas, iniciativas que venham a propor e reparar soluções na área administrativa, política administrativa. O que a gente percebe hoje é, na verdade, uma antecipação, da minha forma, importante antecipação, consequente, por parte do futuro governo, de já ir ganhando tempo. E aí a gente poder, e eu quero fazer esse registro, contar com a compreensão do atual gestor, do atual prefeito, quando ele faz o encaminhamento das matérias para esta casa, porque a gente sabe que não poderia ser pelo futuro gestor. Então a compreensão, a nossa gratidão pelo atual prefeito, mas esse registro eu considero importante. A gente ouviu setores da oposição, algumas pessoas já falando de que haveria uma pressa exagerada nessas medidas, mas na verdade nós discordamos e
achamos, pelo contrário, que é uma iniciativa louvável do prefeito, uma demonstração de que ele tem compromisso de implementar o quanto antes as mudanças e as medidas que possam atender à necessidade da sociedade e, sobretudo, ele fazer isso respeitando e ouvindo e participando com a Câmara. Daí a gente poder também fazer o registro de que durante todo o dia de hoje tivemos a participação de 3 futuros secretários municipais que vieram a esta casa e não vieram por convocação da Câmara, mas vieram por iniciativa própria do futuro governo, como mais uma demonstração de que quer estabelecer uma sintonia fina e uma relação bastante madura com todos que compõem a Casa Mariana, tanto com a bancada do governo, como também com a bancada da oposição. Então era esse o registro que eu queria fazer, senhor presidente, em nome do futuro governo, e eu não poderia me calar, que eu acho que é oportuno que a gente fazer esse registro antes mesmo do término da discussão desse primeiro projeto e da votação dos seguintes. Muito obrigado. Não há mais ninguém inscrito, está encerrada a discussão. Vamos agora encaminhar a votação. A matéria destacada pela vereadora Priscila Krause será votada em primeiro plano. Solicito o encaminhamento da votação, tanto pela vereadora Priscila como pelo líder do governo. Gostaria de encaminhar a votação pedindo aos colegas vereadores que votassem sim à emenda. A palavra do líder do governo. Senhor presidente, gostaria de pedir para os companheiros votassem não à emenda 01 do projeto de lei 24. Iniciado o processo de votação, utilize o painel eletrônico. Aqueles que concordam com a emenda votam sim, contrário votam não. Encerrada a votação, Zé Deval, com voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, com o voto declarado do vereador Jadeval de Lima, são 28 votos não, 3 votos sim, 31 ao total. Vamos agora à votação. A emenda foi rejeitada, vamos à votação do projeto. Solicito o vereador Ayrton Luna que faça o encaminhamento da votação. Presidente, solicito todos que votem sim ao projeto. Projeto. É o parecer que é pedindo pela aprovação. É o parecer, sim ou parecer? O parecer, senhor.
1 minuto para encerrar a votação. Votou, Gael. Algum vereador ainda não votou? Sérgio Magalhães. Declaro seu voto, vereador. Encerrada a votação, eu incluí o voto do Sérgio Magalhães. Incluindo o voto do vereador Sérgio Magalhães, voto sim, são 28 votos sim, nenhum voto não. Matéria foi aprovada. Continue a discussão à ordem do dia. Primeira discussão, maioria absoluta do parecer número 405/2012 da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 25/2012, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Carlos Gueiro, relator da matéria. Senhor presidente, senhores vereadores, as primeiras explicações que dei a respeito do projeto 24 são válidas também para esse projeto, já que na reunião de ontem nós tratamos pela ordem dos 3 projetos. Então a mim cabe encerrar lendo o final do parecer, que diz do recebimento de 3 emendas da parte da vereadora Aline Mariano e uma emenda da parte do Poder Executivo. Com relação à emenda da parte do Poder Executivo, há um registro no parecer de um reconhecimento de que essa emenda foi uma atitude do Executivo de querer considerar esta casa na hora em que propõe a inclusão de um membro, como um membro do Poder Legislativo, representante no Conselho Gestor, que é um órgão do Poder Executivo e subordinado ao prefeito. Então nós entendemos que isso tinha sido um gesto do prefeito para com este poder, mas entendemos que não é possível isso acontecer. Porque se fosse um conselho independente, o Poder Legislativo poderia estar fazendo parte dele e sendo representado. Mas sendo um órgão interno do Poder Executivo e com sujeição ao Poder Executivo, nós, como membros de um outro poder, não poderíamos fazer parte dele, porque estaríamos sujeitos ao Poder Executivo. A segunda coisa é que esse comitê gestor, ele inicialmente tinha 5 membros e com a inclusão da Câmara, se isso fosse possível e aceito, ele passaria a ter 6 membros, ocasionando, quem sabe, empate nas decisões. E aí precisaria de ter as condições que levassem ao desempate se isso viesse a ocorrer. Por isso nós rejeitamos a proposta, embora agradecidos pelo gesto. Em relação às propostas da vereadora Aline Mariano, as emendas 1 e 3, por ela entender os nossos apelos feitos pelo relator por ocasião das reuniões,
e mostrando que elas estavam em parte contempladas com uma emenda da relatoria, ela retirou essas duas emendas. Mas a emenda número 2, ela foi colocada em votação e ela foi rejeitada por maioria de votos na Comissão de Justiça e por unanimidade na Comissão de Finanças. E por fim, a relatoria apresentou uma emenda do seguinte teor, acrescentando o parágrafo 3º ao artigo 34 desse projeto, que se refere às parcerias público-privadas. E é do teor seguinte: o Poder Executivo, ao decidir contratar empreendimentos por meio de parcerias público-privadas, deverá encaminhar ao Poder Legislativo Municipal, previamente à contratação, os motivos que fundamentaram a decisão do objeto da parceria, a forma especificada da contratação e da remuneração de cada uma dessas parcerias, encaminhando posteriormente cópia do inteiro teor dos contratos. Quero salientar aos senhores vereadores que essa emenda foi levada ao conhecimento da equipe de transição, foi aceita e eles se comprometeram em aprovar esta nossa emenda na hora em que o projeto for à sanção do Poder Executivo. Esse é o nosso relato. Muito obrigado. Vereadora Aline Maria. Queria pedir destaque. Por favor. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, analisando todo esse cenário nessas últimas 72 horas, isso faz com que a gente possa perceber, e aí eu lamento por isso, que nós teríamos avançado muito mais se tivéssemos tido mais tempo. A oposição colaborou com todo esse processo, inclusive apontando não apenas sugestões, como preocupações que estão registradas. Nós entendemos, das duas emendas que apresentamos, que tem um caráter bem parecido, senhores vereadores, que nós teríamos uma maior autonomia de não apenas tomar conhecimento do teor, no caso da PPP, do que vai ser construído em termos de equipamentos, em diversos objetos, mas como a minha emenda foi rejeitada, surgiu nesse momento uma outra emenda, que foi a emenda do vereador Carlos Gueiros, que eu diria, tive a compreensão de retirá-las, porque neste caso, pelo menos a Câmara vai tomar conhecimento. Sem essa emenda, nem conhecimento nós tomaríamos. Ficaríamos de fora da decisão e também ficaríamos de fora do conhecimento que é necessário nessa casa para que a gente possa ter um acompanhamento efetivo. Então, tive a sensibilidade de retirar essas duas emendas de minha autoria, mas não posso deixar de registrar que não fiquei 100% satisfeita. Uma muito parecida com a outra. Uma que diz que o Poder Executivo teria que mandar de forma integral
a contratação de cada parceria público-privada, o estudo de viabilidade econômico-financeira, o projeto básico da concessão para apreciação, a análise e a aprovação ficaria a caráter também da Câmara. Não só uma participação, como nos foi oferecido no Comitê Gestor de Parcerias. Porque sou contra vereador participar de comitês onde ele faz o papel de gestor, como também sou contra vereador participar de conselhos. Isso é algo que eu já venho defendendo aqui na casa, que vereador não participe. Conselhos como, por exemplo, o Condica, que nós temos lá 2 assentos como titular e suplente. Eu não acho que seja o papel do vereador, como também acho que o Ministério Público não deveria participar de decisões internas de conselho, mas essa é uma opinião que não é um momento para discussão. Tira completamente o papel que tem essa casa de fiscalizar e monitorar quando você está no papel de ajudar na execução. Esse não é o nosso papel. Mas, vereador Carlos Gueiros, não fiquei satisfeita, mas teve uma importância muito grande essas 2 emendas. Vossa Excelência me concede uma parte. Eu gostaria de acabar, e aí eu concedo, só para não perder o raciocínio, vereador Vicente, uma parte a Vossa Excelência que eu terei o maior prazer de ouvi-lo. Então, vereador, eu não fiquei completamente satisfeita, mas eu acho que na hora que nós apresentamos essas 2 propostas, nós provocamos que essa emenda ela pudesse surgir e o gestor também teve a sensibilidade de aprovar e de forma que vamos acompanhar não só o Diário Oficial, mas todas as obras que forem executadas na cidade, a Câmara tomará conhecimento, nada mais do que justo. As outras 2 emendas, que eu não me senti confortável em retirá-las, elas são muito simples. Uma delas, ela defende uma antecedência mínima de 60 dias da publicação do edital, da respectiva licitação, mediante publicação de aviso na imprensa oficial, nos jornais e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, do seu valor estimado. A diferença é que a proposta do governo municipal, do Poder Executivo, é que essa consulta pública, ela remete o tempo de apenas 30 dias. Ou seja, a Câmara vai ser informada através da imprensa e por meio eletrônico. Porque não vai dar tempo, por exemplo, a gente fazer uma audiência pública, mesmo que essa seja uma obrigação da parceria público-privada. Que eu sei que é uma obrigação, está lá na PPP, que o governo tem a obrigação de realizar audiências, para que, de fato, a população possa ser consultada. Mas, ora, como é que eu posso propor uma audiência? Eu que gosto de debater, assim como vários colegas aqui, em audiências públicas, porque vejo um dos canais de maior contribuição são as audiências públicas. Não tem como a gente fazer antes aqui na casa. Por quê? Porque com 30 dias a gente não consegue que a matéria tramite muitas vezes e que seja publicada em diário oficial.
Então, essa prerrogativa da audiência pública nós não vamos conseguir fazer antes. Só vamos conseguir fazê-la depois de ter sido apresentada em um outro espaço que não é a Câmara de Vereadores. Então, acho e pedi ao futuro líder do governo nessa casa que ponderasse. 60 dias é um tempo razoável. E cheguei, inclusive, também, vereadores, a propor um prazo menor, 45 dias. Algo razoável. Porque na hora que tivéssemos a divulgação via imprensa ou meios eletrônicos, daria tempo de fazer uma discussão aqui na casa, antes dessa discussão ser feita em qualquer outro espaço que não seja a Câmara. Porque entendo que a Câmara de Vereadores é o principal palco dos debates. É aqui que as ideias se aprimoram, é aqui que as ideias elas podem de fato avançar, e é aqui que as pessoas se sentem verdadeiramente representadas. Então eu espero contar não apenas com a oposição, mas com todos os pares dessa casa, para aprovar uma matéria simples, uma matéria que apenas solicita que essa antecedência mínima de consulta pública ela seja de 60 dias. O outro projeto, presidente, se Vossa Excelência me permite, para não discutir em um outro momento, eu queria aproveitar para discutir nesse tempo, fala sobre concurso público para cargos de analista de gestão, que foi uma grande frustração para a gente, quando o governo João da Costa anunciou diversas vezes concurso público, e sempre em caráter de 3 anos, faltando 1 ano para acabar a gestão. E isso não aconteceu. Então, mais uma vez, e agora eu espero que seja diferente, o prefeito Geraldo Júlio remete a essa Câmara uma proposta de realizar um concurso público com 3 anos. Eu pergunto, por que tanta pressa para aprovar, por exemplo, a PPP, se nós temos uma lei federal e uma lei estadual? E por que a gente não pode se apressar, a equipe não pode se apressar para fazer esse concurso em 2 anos? Ora, eu acho que é contraditório essa pressa. 2 anos é um tempo bastante razoável para um governo que tem experiência em gestão, para uma equipe competente e capaz. Sabe quanto economizaríamos em fazer um concurso 2 anos, 1 ano antes, mais de 20 milhões. Essa seria a economia para os cofres públicos. Afora que os governos passam, mas os gestores, quando eles são concursados, eles permanecem. Quanto mais concurso nós fizermos, mais estabilidade nós teremos para não passarmos pelo que passamos no governo João da Costa, que essa matéria de estabilidade financeira ainda traz prejuízo, vereador Antônio Luiz Neto. E que, inclusive, Vossa Excelência conversou com alguns secretários. Eu espero participar dessa reunião, junto com Vossa Excelência, para que a gente possa garantir que esse compromisso que foi estabelecido com Vossa Excelência, ele possa ser executado. Não aguentamos mais matérias dessa natureza, que já eram para ter sido sacramentadas, elas ainda terem alguns entraves pela frente.
Então, senhor presidente, eu queria agradecer aos colegas, mostrar a sensibilidade que teve a oposição em retirar as matérias mais polêmicas e retiramos, mas ganhamos, não ganhamos 100%, mas fomos beneficiados quando provocamos o vereador Carlos Gueiros a apresentar essa emenda, que dá conhecimento à casa, e pedir que as outras matérias, a matéria que prolonga o tempo de 60 dias, para que a gente possa ter discussões mais apuradas em relação aos assuntos que são importantes nessa cidade. E em relação ao concurso público, já que se fala tanto em agilidade, para que esse concurso público ele possa ser realizado em 2 anos. Muito obrigada. Priscila. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu não vou aqui fazer novamente a introdução que eu fiz ao meu primeiro pronunciamento no momento da discussão do projeto 24, quando eu reafirmei o nosso papel da oposição, da maneira que eu entendia como nós deveríamos nos portar e como nós nos portamos, porque o que tinha que ser dito já foi dito. Eu queria apenas reafirmar e reforçar de que a pressa na análise desses projetos atrapalhou sim. Nós iniciamos essa análise sabendo que o processo seria comprometido pela falta de tempo para analisar matérias tão importantes. Mas mesmo assim, sabendo desse comprometimento e sabendo que o resultado fica aquém da capacidade desta casa, de todos nós vereadores, nós não nos furtamos a participar ativamente e intensamente do processo. O que nós estamos discutindo agora é o projeto de lei que estabelece o Programa de Parceria Público-Privada Municipal. Essa matéria, e eu não quero entrar, vereador Carlos Gueiros, especificamente no mérito do projeto. Eu acho que tem outras questões que antecedem. Essa matéria nos leva a dezembro de 2004, que quando essa lei foi aprovada no Congresso Nacional. É uma modalidade, eu poderia dizer que a parceria público-privada trata-se de uma modalidade de licitação. É uma forma de se fazer uma concorrência, mas com características muito próprias e muito novas para a administração pública. No âmbito federal, nós estamos falando apenas de 8 anos. E eu acho que isso é de fundamental importância, trazer esses instrumentos para a cidade do Recife. Não sou contrária. Entretanto, uma matéria nova, com poucas experiências, Brasil afora, não poderia jamais ter sido tratada e ter sido analisada em menos de 3 dias. Jamais. Seria para se questionar um regime de urgência normal com prazo de 45 dias. Já seria questionável. Mas seria menos ruim. E por conta disso, eu fiz a proposição ontem ao futuro secretário, perguntando a ele o porquê dessa pressa. E fiz a proposição hoje novamente, de que esta matéria poderia ser retirada da urgência e não comprometeria nenhum processo de PPP na cidade do Recife. Pelo fato de que existe um marco regulatório federal em relação a isso. Que, aliás, essa lei aqui se espelha nele, mas não é a cópia deste marco regulatório, não é a cópia
da lei federal. Mostra ainda, essa lei apresenta alguns questionamentos que podem ser apresentados. Por exemplo, a lei federal, ela já detalha como será o fundo garantidor das PPPs. Essa daqui não detalha. Pode detalhar no futuro, mas por que nós não analisamos? O fato dessa lei não estar aprovada a partir do dia 2 de janeiro não compromete nenhum processo na cidade do Recife. Mas eu escuto a parte do vereador Inácio Neto. Obrigado, Vossa Excelência. Eu queria deixar claro que o Recife tem pressa. Tem pressa para entrar no eixo do desenvolvimento do nosso Estado. Então, quando falaram que no Recife não andava, a gestão de Arnaldo Júlio quer chegar para botar no eixo do desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Então, essa reforma administrativa e as PPAs, esses 3 projetos são importantíssimos para a nossa cidade começar bem. Então eu peço o apoio, mais uma vez, de toda a bancada, porque o Recife tem pressa. Vereador Inácio Neto, a pressa aniquila o verso. A pressa não pode ser justificativa para nós termos erros que estão claros. Essa não é a justificativa. Essa não é a desculpa. Nem eu quero crer, senhores vereadores, que a justificativa, embora não tenha sido dita aqui e perguntada várias vezes, dada a oportunidade de se falar várias vezes, seja, vereador Carlos Gueiros, a PPP dos estacionamentos, que teve hoje, dia 20 e quanto de dezembro? 28? 27 de dezembro, penúltimo diário oficial dessa atual gestão, publicado aviso de licitação para uma PPP que não foi debatida, uma PPP que não foi discutida, uma PPP iniciada com toda a irresponsabilidade característica da atual gestão. Toda. Que compromete 35 anos da nossa cidade. Para um projeto que é exatamente este que se fala tanto de pressa, a questão da mobilidade. A questão da mobilidade. Este projeto aprovado, ele não vai ajudar em absolutamente nada os processos da PPP. Sabe por quê, vereador Carlos Gueiros? Porque ele tem questionamentos. Mesmo e qualquer pessoa ou o Ministério Público pode questionar qualquer processo iniciado, porque existem problemas aqui. Só vai poder se iniciar depois que o projeto de lei do Fundo Garantidor chegar a esta casa. Então nós não vamos levar pelo menos 45 dias para analisar o projeto do que cria o Fundo Garantidor? Por que não analisaríamos isso? Um projeto melhor, que sairia daqui melhor do que esse está saindo, a despeito da tentativa da contribuição da vereadora Aline Mariano, do vereador Carlos Gueiros, do vereador Antônio Luiz Neto, de tantos outros. Por isso que a minha proposta era retira da urgência. E é claro que nós, vereadores, teríamos o compromisso de acelerar essa análise sem comprometer a qualidade. Sem comprometer a qualidade. Não precisa de um marco regulatório municipal para que as PPPs aconteçam, porque essa lei existe no âmbito federal. E prevê a realização das PPPs por prefeituras. Essa é a questão. Mas é como eu disse no meu primeiro discurso, nós tentamos contribuir até o nosso limite. O que eu não posso comprometer é o meu posicionamento dentro dessa casa. E mais uma vez, e ressaltando a nossa disposição de ajudar até o último minuto, além dos últimos minutos. Infelizmente, uma matéria importante desse tipo, eu vou novamente me abster. E para a qual peço o apoio dos colegas após a votação do destaque da emenda da vereadora Aline Mariano, para quem eu também peço o apoio. Encerrada a discussão da matéria, vamos caminhar à votação. O destaque da vereadora Aline Mariano na emenda número 2. Vereadora, quer encaminhar a votação?
Sim a emenda. Certo. Ayrton Luna, vereador. Senhor presidente, queria encaminhar a votação da emenda 2 do projeto de lei 25. Os companheiros votem não à emenda. Regime de votação, aberto o painel, autoriza o sistema eletrônico. Senhor presidente, não estou conseguindo aqui, eu queria declarar o voto. Voto não, presidente. Registra. Senhor presidente, queria declarar o meu voto porque, na verdade, a máquina não está captando. Não. Senhor presidente, o meu voto também não. Encerrada a votação, vamos registrar os votos. Extra painel. Restou, Vicente? Quem? Encerrada a votação. Senhor presidente, 3 votos. Já foi encerrado. Foi encerrado. Vota na luta. 3 votos sim, 23 votos não. Total de 26 votos. Rejeitada a emenda, vamos votar o projeto. Solicito o vereador Ayrton Luna que encaminhe a votação. Presidente, tem outra emenda. No São duas é no emendas. outro projeto, vereador. É no outro. É o projeto. Projeto e depois a outra emenda. Agora é o projeto. Queria encaminhar o parecer. Parecer, todos votem sim ao parecer do projeto de lei 25, senhor presidente. Vereadores que concordam votam sim ao parecer emitido pelas comissões de legislação, justiça e finanças. Alguém falta votar ainda? Declara o seu voto, vereador. Declara o seu voto, vereador. Sim, pronto. Encerrada a votação. 26 votos sim, nenhum voto não, senhor presidente. Vota sim, Romildo sim. Romildo voto sim também. 27, matéria foi aprovada. 27 votos sim. Em discussão. Continua a discussão. Primeira discussão, maioria absoluta do parecer 406/2012. Com a palavra o vereador Carlos Gueiros. Presidente, esse projeto também foi muito discutido e eu queria, como encerrando o último projeto, eu queria
pedir permissão às vereadoras Priscila e Aline Mariano, para dizer a elas que eu entendo que a discussão desses projetos, elas não se cingiram a uma posição de bancada de situação ou bancada de oposição. Essa discussão, ela se deu dentro de um processo entre os membros do Poder Legislativo, entre aqueles que foram eleitos pelo povo do Recife para produzir leis, para fiscalizar e acompanhar a ação do Executivo. E foi nessa condição que eu, os companheiros e elas oferecemos as nossas sugestões, todos com o intuito de colaborar, de levar a nossa experiência, o nosso conhecimento, com a intenção e não a pretensão de ajudar a cidade, que é o nosso papel, é cumprir esse papel, não é, vereador Antônio Luiz Neto? E até porque, muitas vezes, as pessoas que produzem as peças não estão conscientes ou com um conhecimento profundo que nós, vereadores, temos das matérias. Isso é tão verdadeiro que as nossas colocações, ontem feitas na reunião, feitas pelos membros do Legislativo e não feitas pela oposição ou pela situação, foram, em sua grande maioria, acatadas. Foi uma posição de reconhecimento, né, do nosso conhecimento. Outras não puderam ser. Bom seria para nós que propusemos que elas fossem aceitas. É como eu disse no início, não vou deixar de registrar os meus pensamentos, como também vou colocar no parecer de todos os três, como se dele tivesse fazendo parte, estão aqui, as colocações e as questões da vereadora Priscila Krause, que legitimamente tem esse direito como membro da Comissão de Legislação. E este último projeto, então, e como prova disso, dessa nossa independência e dessa nossa intenção de colaborar, é que esse projeto, fruto das nossas conversas de ontem, recebeu do Poder Executivo uma emenda, mas que ainda não satisfez aquilo que era a nossa intenção. E nessa condição, nós oferecemos nesse parecer uma subemenda a esta emenda. E é isso que está sendo proposto aqui, em relação ao artigo 18 da criação dos cargos de analista, que foi por demais discutido, que é o problema da remuneração dos cargos comissionados que vão funcionar antes dos concursados e até quando eles forem nomeados. Que existia uma dúvida, colocadas por mim, colocadas pela vereadora Priscila Krause, colocadas por todos os vereadores que estavam aqui, quanto à interpretação do que estava sendo escrito. E para melhorar essa redação e esse entendimento, nós fizemos uma subemenda que já foi também aceita e entendida pela equipe de transição. Afora isso, nós tivemos também a contribuição da vereadora Aline Mariano, como ela mesmo falou aqui, que foi em relação à diminuição do prazo proposto pelo governo. Ele propõe até 3 anos e a emenda dela reduzia para até 2 anos. Essa emenda, depois de exaustivamente analisada, discutida, ela foi rejeitada pela unanimidade dos membros da Comissão de Finanças e pela maioria dos membros da Comissão de Legislação, com o voto contrário da vereadora Priscila Krause. Então, esse é o relatório em relação a esse projeto, senhor presidente. Obrigado. Palavra a vereadora Priscila Krause.
senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Nós entendemos que esse projeto, ele é de extrema importância e ele caminha na direção da profissionalização e da modernização da gestão. Nós não temos dúvidas em relação a isso. Entretanto, e mais uma vez, pela pressa de se elaborar e na pouca possibilidade de se analisar, ainda assim, nós conseguimos alguns avanços e conseguimos apontar algumas questões que para nós são fundamentais e que comprometem a eficácia do projeto, que comprometem o resultado final. Por exemplo, o artigo 2º deste projeto de lei diz: fica aprovado o plano de cargos e carreiras dos servidores da carreira de planejamento e gestão, obedecidas às disposições contidas em lei. Entretanto, o que nós podemos perceber é que mais à frente é remetido ao Executivo o poder de organizar as questões pertinentes ao desenvolvimento funcional e adicional financeiro por desempenho, o que caracteriza um plano de cargos, remete ao Poder Executivo para que faça isso por decreto. Não se trata, portanto, de um plano de cargos. Cria a carreira, mas não trata do plano de cargos. Não no passado muito distante, vereador Josenildo Sinésio, nós tivemos aqui um imbróglio, uma querela enorme em relação aos guardas municipais, quando nós não colocamos para a votação nesta casa o plano de cargos da guarda como uma das justificativas a insegurança jurídica que traria por remeter ao Executivo para que fizesse exatamente isso que está dito aqui por decreto, vereadora Aline Mariano. São 2 pesos e 2 medidas. São 2 governos, é diferente. Mas são os mesmos vereadores que estão analisando. Eu lamento que esse tenha sido o posicionamento. Além disso, nós vimos e detectamos uma imperfeição no artigo 8º, que foi dito aqui pelo vereador Carlos Gueiros, que deixava brecha para a remuneração dos analistas de gestão. E isso foi corrigido. Ainda bem. Mas para frente, no parágrafo único do artigo 18, a vereadora Aline Mariano tentou, mas não conseguiu, vamos ver na votação qual será o resultado, uma emenda diminuindo o tempo de 3 anos desses cargos comissionados para 2 anos. Até porque, vereador Inácio Neto, a cidade do Recife tem pressa. Não precisa esperar 3 anos para se fazer um concurso. E 2 anos não é uma pressa suficiente para aniquilar o verso. Numa equipe competente, que eu acredito que aí está, que aí se colocará, terá capacidade, sem dúvida nenhuma, de fazer um concurso. A não ser que, vereadora Aline Mariano, se tenha vários questionamentos jurídicos, pelo que está colocado no parágrafo único do artigo 17, que diz o seguinte: o adicional referido no caput deste artigo, e me permita ler o caput do artigo 17, fica instituído o adicional de desempenho devido aos ocupantes do cargo de analista de gestão pública, atribuída em função da avaliação de desempenho anual, no percentual de até 100%, incidente sobre o vencimento base do servidor. Perfeito, correto e justo. Entretanto, o parágrafo único diz o seguinte: o adicional referido no caput deste artigo será regulamentado em decreto, observando os critérios na qualidade e prazos na aferição dos resultados individuais e institucionais que deverão ser, atenção, que deverão ser estabelecidos até 60 dias após a homologação do concurso. E eu pergunto aos senhores, fazer isso, estabelecer isso, depois de você saber quem são os aprovados no concurso,
onde estão o princípio da publicidade, da imparcialidade e da impessoalidade? Qualquer pessoa pode questionar isso aqui juridicamente. Não sei, vereadora, se diante disso, os 3 anos pedidos pelo futuro governo municipal serão suficientes, a não ser que isso seja modificado no futuro, que eu espero que seja, porque há tempo ainda de modificar num novo projeto de lei mandado para essa casa em período ordinário. Há tempo. Então, por isso, e mais uma vez, eu não canso de reafirmar a nossa disposição de contribuir, de ajudar, de tentar sensibilizar e de mostrar aquilo que depois de uma análise rigorosa, apesar do tempo exíguo, mas com muito empenho em ser feita de maneira adequada, nós não podemos, eu não me sinto confortável mais uma vez, apesar de reconhecer o avanço e a tentativa de profissionalização e de modernização num projeto que compromete a sua essência, a essência de um concurso público, que é a publicidade, a imparcialidade e a impessoalidade. Não me sinto confortável, vereadora Aline Mariano, mas eu escuto a parte de Vossa Excelência. É contraditória essa pressa, porque não tenho dúvidas, vereadora Priscila, que dá para fazer um concurso público em 2 anos. Aí sim, teremos com certeza absoluta pessoas qualificadas e aptas, porque todos os critérios eles são respeitados nos concursos públicos. Então, eu acho que tem tempo para se corrigir. Essa é algo tão contraditório. Pressa para aprovar em 72 horas a PPP. Pressa para se aprovar uma reforma administrativa, que é natural que aconteça. E se temos pressa para qualificar a gestão, deixa de ser contraditório se essa casa entender que dá para fazer pelo modelo de gestão que foi prometido a essa cidade e por essa equipe que tem know-how. Então, está em tempo de reparar e fazer com que a gente se apresse nesse concurso público, porque aí, com certeza absoluta, os governos eles passam, mas a qualificação ela permanece numa política verdadeiramente de gestão. Obrigada pela parte e Vossa Excelência conta comigo mais uma vez no sentido de me abster de votar, porque também não me sinto confortável, porque não tivemos tempo suficiente para aprimorar ainda mais projetos tão relevantes para essa cidade. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e pegando o gancho do que Vossa Excelência coloca como modelo de gestão querendo ser adotado por essa nova administração que aí se coloca, sequer, vereadora Aline Mariano, foi levado em conta o incremento orçamentário que esses 195 novos cargos comissionados trarão para a administração, que anula completamente a economia feita pela reforma administrativa, sem a garantia da excelência. Cargo comissionado não é garantia da excelência. É verdade, sequer trata-se de uma seleção simplificada. É cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, com os critérios estabelecidos pelo prefeito e por sua equipe, sem sequer ser uma seleção simplificada, sem existir essa obrigatoriedade. E eu concordo. E para encerrar, gostaria de deixar claro aqui a minha concordância com o pronunciamento do vereador Carlos Gueiros, quando fala que o nosso comportamento aqui, os nossos posicionamentos, no momento da análise desses projetos, nas nossas tentativas de contribuir, não foram baseadas em oposição e situação, de forma alguma. Foi na essência do que deve ser uma casa legislativa, de autonomia, de contribuição e um poder independente, e que nós usamos toda a nossa capacidade, a nossa experiência e a nossa disponibilidade para isso. Entretanto,
O nosso posicionamento no plenário, o nosso voto é uma chancela. E nós não podemos chancelar certas imperfeições. Nós somos até onde nós podemos. Infelizmente, não podemos chegar até o voto a favor. Então, continuamos no nosso posicionamento de se abster da votação. Encerrada o debate sobre o tema, eu vou colocar em regime de votação a primeira emenda destacada da vereadora Aline Mariano. É a emenda de número 1. Gostaria de encaminhar, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de solicitar os companheiros que votassem não à emenda 01 da vereadora Aline Mariano ao projeto de lei 26. Antes de iniciar a votação, eu queria alertar os senhores vereadores. Amanhã nós vamos fazer a convocação para as 10 horas da manhã. E eu esclareço que, como não tem pequeno expediente, então a votação vai ser já dos relatórios, sem as emendas, então vai começar exatamente no horário, só porque as pessoas se ajustem para esse momento. Só para proforme, até porque a votação já teve início, queria orientar a votação sim à emenda. Pois não, vereador. Então, aqueles que concordam com a emenda votam sim, contrário votam não. Encerrada a votação. Declare seu voto, vereador. Então, encerrada. Senhor presidente, 27 votos não e 3 votos sim. A emenda foi rejeitada. Vamos colocar em votação o parecer das comissões de legislação e justiça e finanças. Caminhar, vereador. Senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito que todos votem sim ao parecer o projeto de lei 26/2012, senhor presidente. Em regime de votação, os vereadores que concordam com o relatório votam sim, contrário votam não. Não terminou não. Encerrada a votação. Senhor presidente, 27 votos sim, nenhum voto não. Não há mais nenhuma matéria na ordem do dia. Declaro encerrada a presente reunião, convocando a próxima amanhã às 10 horas.